Muito bom dia, queridos amigos. É com muito prazer que nós iniciamos mais um Devocional Intimidade. O Senhor verdadeiramente tem separado momentos para nós estarmos juntos, meditarmos na sua palavra e conhecermos os desejos do seu coração para cada um de nós. Eu convido você para ficar junto comigo, com o pastor Evaldo Coelho. Nós iniciamos hoje um novo tema, o grão de mostarda, um tema que nós já temos, com certeza você já leu em algum momento da sua vida esse versículo e já ouviu isso muitas vezes. Então nós vamos começar a meditar neste tema. Você quer conversar com a gente, pode mandar o seu e-mail para o devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também temos duas páginas no facebook.com/Programa Devocional Intimidade e também a nossa página de frases, o Frases Devocional. Meu querido, abre o seu coração, porque Deus tem muito a nos ensinar. O seu Espírito está ansioso para derramar as verdades do Pai sobre os nossos corações. Esse é o nosso Palavra Rema. Seja bem-vindo ao nosso Palavra Rema desta quarta-feira. Meu querido pastor Evaldo Coelho, que bom estar com o senhor novamente. Eu que agradeço, Mônica, você sempre é tão gentil, né? E a gente grava assim, num clima de amor, num clima de bondade. Isso é muito saudável, né? Enquanto que gravar é difícil, estar com você tem sido muito bom, porque a gente consegue conversar sobre um assunto interessante. E esse texto é um texto tão difícil, Mônica, assim, creio que é um dos temas mais difíceis da Bíblia Sagrada. E nesses 3, 4 programas nós vamos poder, assim, discorrer sobre um assunto muito maravilhoso. E eu já quero adiantar à nossa audiência que esse assunto vai concluir e vai terminar na Amoreira, que vai falar de perdão. Nós vamos iniciar um estudo que está falando sobre fé, mas vai terminar em perdão, em raiz da amargura. Então, eu quero convidar você para ficar ligadinho, né, Mônica? Porque com certeza Deus vai falar aos nossos corações, com certeza. Amém. É importante, né, que as pessoas consigam acompanhar todas as quartas-feiras, porque os temas que nós estudamos aqui, eles são subsequentes. Se de repente você perder, né? Mas se de repente você não conseguiu assistir na quarta-feira, você pode procurar lá na página da TVMCA, né? www.tvmca.com.br. Ali na aba vídeos você encontra todos os nossos vídeos, as nossas palavras, e você pode dar continuidade a esse estudo. Então o tema que nós vamos iniciar hoje é o grão de mostarda. Vamos estudar acerca da fé, acerca daquilo que Deus tem a nos ensinar. E eu tenho algo para te dizer, meu querido, assim como o pastor acabou de falar aqui agora, é um assunto muito amplo e que vai nos levar aonde? Ao tratamento do nosso caráter, porque no final de tudo que Deus quer, né, pastor? É nos tornar mais parecidos com Ele. Entender o conceito real de fé, porque hoje a gente tem visto nos nossos dias, existe fé para todos os gostos, existe fé de todas as formas, mas qual é o conceito genuíno? Qual é o conceito bíblico, segundo o coração de Deus, da palavra fé? Porque nosso tema, então acho que eu vou ler o versículo primeiro, né, pastor? Então o nosso versículo bíblico está lá em Mateus, capítulo 17, versículo 20, e nós vamos ler então esse versículo, e ele nos diz assim, ó: e ele respondeu: por causa da pequenez da vossa fé, pois com toda certeza vos afirmo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. É importante até a gente falar que o contexto desse versículo bíblico é da cura do menino possesso, né? Ele sofria de ataques, então, e os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Então, Jesus, ao mesmo tempo que os advertiu, ele lhes ensinou algo muito especial acerca da fé. E o Senhor tem muito mais propriedade do que eu para falar acerca disso. Irmã Mônica, querido telespectador, esse assunto já é para várias indagações. Talvez no primeiro bloco a gente vai ficar sobre o texto e o contexto. Porque quando for falar do grão de mostarda e da fé que remove montanha, o assunto vai ampliar grandemente. Mas nós não poderíamos falar de um assunto sem entender o que o antecede.
A Bíblia diz que enquanto Jesus estava no monte da transfiguração, ele, Pedro, Tiago e João, os discípulos estavam na planície, estavam ali, os 9 juntos. E de repente a igreja recebe uma visita, um pai com um menino epilético, né, ou lunático, que ele se lançava na água e no fogo. Essa criança, ela tinha desde do seu nascimento um espírito que o possuía. Não era só uma perturbação, era uma possessão diabólica. E ele se jogava ora na água e ora no fogo. E o pai, ele era um judeu, mas ele não tinha uma fé, ele era um judeu talvez não praticante. E ele disse, vamos à igreja, eu vi que tem um grupo que faz alguns prodígios, algumas maravilhas, e então eu vou levar o meu menino lá, eu vou ver se eu tenho uma possibilidade. E quando ele chegou, contou para os 9, e os 9 oraram com o menino, e o menino não melhorou, Mônica. E ele disse, eu vejo falar tão bem da igreja de vocês, vejo esse movimento, os do caminho tão lindo, eu já ouvi tantos milagres, e agora eu vim na igreja hoje, vim no grupo hoje, e não recebi o meu milagre. São só vocês? Ele falou, não, tem o Mestre Jesus e tem mais 3 que estão na oração, estão no monte. Ele disse, então eu vou aguardar, vou esperar que eles saiam da oração, e então que eu possa ter uma oportunidade de a cura do meu filho. E quando Jesus se aproximou com os 3, e a reunião no monte foi uma reunião tremenda, eles viram Jesus com o corpo transfigurado. O que é? Na figura de um anjo, na figura de Deus. Né? O corpo dele passou da figura humana para uma figura celestial. Isso, assim, encheu os olhos dos discípulos, e eles falaram, isso é bom demais, devíamos fazer uma cabana, não devíamos mais sair dessa fase. Esse culto, tem alguns cultos que têm acontecido na igreja, irmã Mônica, querido telespectador, que você não queria que acabasse, porque foi bom demais, porque a nossa carne, ela teria desejo de estar num lugar assim, e assim estavam os 3 discípulos mais Jesus. E quando ele desce, o homem estava ansioso. E quando ele viu Jesus se aproximar, ele disse, Senhor, se tu podes. Ele disse, se tu creres. Ele disse, me ajuda, a minha fé é doente, eu não tenho condições de te ajudar na minha fé. Aí Jesus repreendeu o demônio e o menino ficou curado na hora. Mas, Mônica, eu queria te levar a raciocinar e queria levar o nosso telespectador a raciocinar. Ele orou em nome de quem? Eu queria que você me ajudasse, como se você fosse o querido telespectador. Quando Jesus botou a mão na cabeça do menino, que nome ele usou? Ele usou o nome dele? Não podia. Dele não podia. Porque ele estava ainda com o corpo de carne. Ele usou a autoridade da palavra. Para usar a autoridade da palavra, realmente precisava ter mais fé. Porque hoje nós temos o nome dele. Mas antes teria que ter só a autoridade da palavra. Eu digo só não de maneira desprezível, mas o cristão, o crente, o judeu tinha que ter muito mais força, porque ele teria que usar então a autoridade. Essa fé era gerada por conhecimento. Se eu conheço a palavra, então eu posso usar a palavra em meu favor, em favor daquela pessoa que me procura. Então Jesus disse para o demônio, sai dele, e o menino ficou curado na hora. E aí os discípulos indagaram e falaram assim, o homem não tinha fé, o menino não podia se ajudar, mas você, de igual maneira, você fez o milagre. A minha pergunta hoje para nós meditarmos, nós dependemos que a pessoa tenha fé, sim ou não? Naquele caso, o homem disse, eu não posso ajudar. Nós sabemos que a fé da pessoa que recebe a oração é muito importante para você usar o nome de Jesus. Mas naquele dia o homem não tinha fé e a criança era doente. A criança não se ajudava. Então você veja que o assunto é um assunto interessante. Na verdade, e que ele dá foi mais... movido pelo sofrimento, né? Não realmente pela questão... Existia uma fé no seu coração, mas ela não era suficiente para gerar aquele milagre naquele momento. A fé que ele tinha em Jesus era de ouvir falar. Exatamente, ele não tinha uma experiência pessoal. Né? Essa palavra, lá no Velho Testamento, é Shema, que significa, eu sei que em Deus há prodígios, mas eu não tenho essa palavra dentro de mim. A palavra no Velho Testamento, aquela que estava nos 10 mandamentos, era Dabar, que significa... a lei
impressa na tábua de pedra, que deve ser impressa no coração das pessoas, e as pessoas vão ter que estudar essa palavra, conhecer os cinco mandamentos, conhecer os proféticos, etc, 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 para que eles possam então conhecer toda a Bíblia, todo o cânon bíblico, e usar então a autoridade da palavra no Velho Testamento. No Novo Testamento você tem que conhecer a Bíblia também, para saber o que é seu direito, quais são as suas obrigações, quais são aquilo que você pode reivindicar, qual é o padrão mínimo para você reivindicar, e você usa o nome de Jesus como o avalista, como o carimbo principal. Como o anel, né? O anel de selar. O anel de selar. E naquele dia, então, aquele menino ficou curado. Aí eles perguntaram, Jesus, o que aconteceu? A gente orou também, igual você, e não aconteceu nada. Aí ele disse, é por causa da vossa pequena fé. E essa palavra, querido telespectador, irmã Mônica, é apistia, que significa fé doente, incredulidade, seria o contrário da fé. Eles tinham uma fé ao contrário. Será, querido telespectador, você que está nos assistindo, você tem uma fé negativa? É uma pergunta. Na verdade, o Senhor, nós já estamos indo para o fim desse bloco, Ele está começando a sinalizar o quê? A cura da nossa fé, verdadeiramente, para a gente entender o que é essa fé. Enquanto o menino era curado da epilepsia, ou porque ele era lunático, ele também agora estaria curando os 9 que ficaram ali, que tinham uma fé que não gerava milagre. E até no versículo anterior, no próximo bloco, eu quero ler um versículo aqui e até te fazer uma pergunta, pastor, porque me chamou a atenção. Por isso que a gente tem a liberdade nesse quadro, né? De ir e o assunto vai se desenrolando. Eu já lhe e peguei, Deus vai já trazendo. Fiz uma pergunta difícil, verdade, já me deixou sem ação aqui. É desse jeito mesmo, é assim que a gente vai aprendendo. Então não saia daí, 30 segundinhos e a gente já volta.